E aí, pessoal, boa tarde novamente, né? Vai iniciar aqui mais uma aula. Abrindo aqui o programa que eu utilizo para inscrever, que é o OpenBoard, certo? Aí, a aula que a gente vai ter, obviamente, é a aula de cálculo 1, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação à aula de cálculo 1 é qual vai ser a ementa da disciplina, né? E qual o objetivo da disciplina? Porque qual a importância de você aprender cálculo, né? Certo? Então, a ementa da disciplina, ela gira em torno de 3 temas principais, que é limites, derivadas, tá? E integrais. Aí, obviamente, quando você fala da importância, qual a importância de você aprender limites, né? Aí, limites, você tem uma coisa chamada, que você vai depois estudar, que é função contínua. Então, existe alguma importância de você estudar a função contínua, né? Tem outro detalhe, que é um gráfico de uma função. Então, quando você estuda o gráfico de uma função, que você vai estudar as assíntotas, você está estudando, por exemplo, taxa de crescimento, taxa de decrescimento, como é que está ocorrendo essa queda, como é que eu diria isso? Como é que a função se comporta, né? Como é o comportamento dessa função, certo? E quando você vai fazer modelos, por exemplo, na computação, modelos de aprendizagem de máquina, por exemplo, que você traz esse modelo, e você traz um modelo de regressão, por exemplo, esse modelo de regressão depende do algoritmo. E esse algoritmo, obviamente, ele vai trazer umas ideias que são de limites, umas ideias que são de derivadas e umas ideias que são integrais, porque dependendo do que ele queira mostrar, ele usa esse processo, tá? Então, existe uma importância para a computação muito grande, né, de você estudar essas funções, né, em termos gerais, principalmente derivadas integrais, só que limites é a introdução desses termos, né? A gente vai ver depois, vai discutir depois que primeiro surgiu a integral, depois surgiu a derivada, e depois veio o limite, né, que conseguiu juntar as derivadas e integrais, aí virou cálculo diferencial integral, né? Mas isso aí é outra história. Mas, enfim, então, na computação, a gente tem essa necessidade de entender o comportamento de uma função, de entender os algoritmos que estão por trás de alguma coisa que quer implementar, de entender uma rede complexa, de entender uma rede neural, e assim por diante, né? Ou até mesmo, por exemplo, de você entender o que é uma probabilidade de um determinado evento ocorrer. Para você poder dizer, então, a probabilidade, você tem que fazer um gráfico de frequência. Para você poder fazer esse gráfico de frequência, quando você faz lá e normaliza os dados, você quer normalizar os dados, você vai normalizar pela distribuição normal. Só que a distribuição normal nada mais é também que uma função que você precisa entender o gráfico dessa função. Entender que a área dessa função abaixo da curva, ela tem que ser igual a 1, por conta da probabilidade, que não pode ser maior do que 100%, né? Então, esse processo, né, de que você entender que a área abaixo da curva, isso aí é uma integral, né? De você ver o comportamento da função, onde é que ela está crescendo, onde é que ela está decrescendo, né? Isso é uma derivada. Você entender, por exemplo, no mundo atual hoje, né, que a gente tem aí casos de Covid, né, e você tem que a taxa de transmissão está maior do que 2 aqui no Brasil, mas como é que eu afirmo que a taxa de transmissão é maior do que 2? Obviamente, a gente pega os dados, faz uma análise em cima dos dados e consegue mostrar, através de taxas, que essa taxa de transmissão é maior do que 2. Isso é uma derivada. Crescimento populacional é uma derivada, tá? A solução dessa derivada, dessa equação, né, que é uma equação diferencial, você pode fazer ela através de uma integração. Veja, existe várias áreas que você pode aplicar essa parte de cálculo diferencial integral, né? E você pode estudar em todas essas áreas através da computação, né? Você pode simplesmente construir o gráfico ou simplesmente analisar quais são os termos, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma redução de dimensionalidade através de um PCA, né, que vocês fazem isso também,
E essa redução de dimensionalidade leva em consideração um espaço vetorial, né, constrói uma matriz de autovalores e autovetores, leva em consideração um espaço vetorial, né, e você leva em consideração, por exemplo, pesos estatísticos, que são os scores, certo? Mas como é que você determina isso? Como é que você faz isso? Qual é o processo de fazer isso? Né? Então, para entender esse processo, a gente usa, obviamente, ideias de cálculo, tá? Então, tudo parte dessa ideia de limite derivada integral, tá? Tranquilo, pessoal? Até aí, todo mundo entendeu aí a importância do cálculo, por enquanto? Tranquilo, professor. Pronto. Então, para começar, né, em relação à disciplina em si, a primeira coisa que a gente vai fazer é a definição. E qual é a definição? Definição de limites. E depois, né, continuidade. Ou seja, o livro já traz aqui dois temas muito importantes, que é limite e continuidade. Então, a primeira coisa que ele começa a discutir é sobre continuidade, ou sobre o gráfico de uma função, o que é que acontece com a função, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, certo? É entender. Eu vou traçar aqui alguns gráficos, e a gente vai perceber o seguinte: quando você tem uma função contínua, opa, isso aqui não quero uma reta não, quero um negócio assim. Quando você tem uma função contínua, você também observa que todo o ponto aqui, você tem uma relação, né? Se isso aqui é a tua f de x, né? Então, aqui você tem a f de x por x, certo? Você tem a tua f de x por x. E tá aqui a tua função f de x. Então, para todo ponto associado de x, existe um ponto f de x. Para qualquer ponto aqui, se você pegar um x0, aqui você teria a f de x0. Se você pegar aqui um x1, você tem aqui a f de x1. Certo? Então, para todo ponto de x, você tem uma f de x associada. Tá? E existe, né? Além de existir, você olha que é esse ponto, a f de x, x1, ela existe, e ela é igual, né, você consegue determinar pelo ponto x1, certo? Então, você tem uma associação direta aqui, tá? Então, essa função, eu posso dizer que essa função, de certa forma, ela é contínua, né? Agora, se eu tiver uma função que faz isso aqui, que tem esse processo, deixa eu botar assim, que ela vem, chega aqui, aqui é a bola fechada, aqui é a bola aberta, e faz isso aqui. Esse daqui é a tua f de x, aqui é x, aqui é a tua f de x. O que é que acontece bem aqui nesse ponto? Esse ponto x0. Essa função, ela é contínua nesse ponto x0? Não. Ela existe no ponto x0? Existe. No ponto x0, sim. Existe porque aqui é bola fechada. Se os dois fossem a bola aberta, não existia. Mas como aqui é bola fechada, ela existe. Então aqui você tem a f de x0. Certo? Só que quando você olha pela esquerda, você tem uma f de x0 aqui. Mas quando você olha pela direita, o resultado é esse daqui. É diferente. Então, você tem que essa função ela é descontínua no ponto x0. Obviamente, ela é contínua, seccionalmente contínua. O que seria essa seccionalmente contínua? Contínua por intervalo. Então, quando você pega aqui do intervalo de menos infinito até x0 fechado, certo? Ela é contínua. Agora, você também pode escrever que ela é de x0 até mais infinito dessa forma. Veja que o intervalo é aberto. Então, ela não existe nesse ponto. Aqui, fechada, ela está nesse ponto. Tranquilo? Então, ela é contínua por esses intervalos. Todo mundo entende isso, né, pessoal? Tá de boas, né? Entendi. Entendeu, né? Ótimo. Então, por exemplo, né? Vou pegar aqui um exemplo. Se você tiver que a f de x é igual a x, se você tiver que a g de x é igual a 1 ou 2, se x for maior ou igual a 1, se x for maior do que 1, menor ou igual a 1 e menor do que 1, foi mal, menor ou igual a 1.
Aí, vamos lá, vamos ver o que é que acontece. Se eu for desenhar o gráfico aqui dessa função, o que é que vocês acham que acontece com essa função aqui? Que seria o gráfico dessa função, pessoal? F de x igual a x. Alguém lembra? Quando x for 1, f de x é quanto? Quando x for 2, f de x é quanto? 2. Então, vocês observem que ela é uma função que é linear, não é? Uhum. Deixa eu botar em outra cor aqui, que é melhor. Então, aqui você teria aqui a tua f de x, certo? E observe que ela existe para qualquer valor de x e só tem um valor, um único valor. Ela existe, só tem um único valor, e ela é contínua em todo o espaço, certo? Então, posso dizer que essa função ela é contínua, correto? Sim. Pronto. E quem seria, por exemplo, agora, a g de x? O que é que acontece se eu colocar aqui a g de x? Quem seria o gráfico? Vou botar aí outra cor aqui. Vou pegar aqui o branco aqui. Ela soma dois valores, não é isso? Quais são esses dois valores? Quando x aqui igual a 1, ele tem um negócio aqui. Aqui a gente tem 1. Certo? Quando ele é igual a 1, o resto, a g de x também é 1. Então, a g de x está aqui 1, ele está aqui o 2. Então, aqui tem g de x, aqui tem x. Então, quando x é 1, a g de x também é 1. Então, aqui, você tem aqui uma bola fechada. Só que para todo valor que é menor do que 1, esse resultado é 1. Então, você vem aqui, você está traçando uma reta aqui, ó. Todo mundo entende isso? Tá de boas? Eu só pode repetir, não entendi direito porque a reta está indo para lá, não. Porque, ó, você está pegando valores de x que são o quê? Positivo, se for o segundo, né? Ou o primeiro. Negativo, então. Negativo, né? Todo valor que é menor do que 1, ó, menor ou igual a 1, o Aí resultado é 1. Sim. E todo valor que é maior ou igual a 1, o resultado é 2, ó. Tá vendo? Entendi. Entendeu, né? Então, aqui é bola aberta, aqui é bola fechada. Ou aqui é bola aberta, aqui é bola fechada. Correto? Essa função g de x, ela é contínua? Não. Não, ela existe. Para quando x for igual a 1, ela existe. G de 1 é igual a 1, mas ela não é contínua. Tá? Então, ela não é contínua. Por que ela não é contínua? Porque em 1, ela pode assumir dois valores. Quando você olha para a direita, para a esquerda, tem esse resultado. Quando você olha para a direita, tem o resultado 2. Tá? Aí, para poder você entender isso, o que está acontecendo, a gente tem que definir uma coisa chamada limite. Aí vem a primeira questão. O que é isso? O que é limite? O que é que vocês acham que é limite? É algo que determina um fim, né? Não onde começa, onde termina, se não onde termina. Um fim? Um início? O que mais? E aí, pessoal, qual mais? Qual mais opção? Acho que define um intervalo, né? De Intervalo, possibilidades de coisas que você pode fazer. Intervalo. Tá. Vamos pensar isso em matemática, não. Vamos pensar isso agora em relação à própria palavra. O que é que significa limite com relação à própria palavra? É dizer onde termina, né? Onde encerra. Né? Fora assim, do mundo matemático, a gente entende limite como até onde podemos alcançar, até onde podemos chegar, né? Certo. É como se você tivesse dizendo para mim, ó, é o seguinte, você tem uma barreira ali, você não tem como ultrapassar essa barreira, não é isso? Né? Vamos dizer assim, que é o limite? Isso. Né? É assim que a gente entende. Pronto. Mas é muito difícil você definir qual é o limite, não é? Você tem regras lá para poder definir esse limite. Aqui também a gente tem regras para poder definir esse limite. E esse limite é
novamente, você tem uma barreira, como se você tivesse aqui uma barreira, tá? Você pode chegar o mais próximo possível dessa barreira e mesmo assim você não vai estar, né, na barreira. Exemplo disso. Pega um número qualquer, né? Pega um número qualquer, por exemplo, vamos pegar 100 metros. Você tem 100 metros, ó, eu quero 100 metros, eu quero dividir essa distância em 2. Pegou essa 100 metros, dividiu por 2, você vai ter 50 metros, né? Então, você vai pegar todo santo dia, você vai andar metade da distância que sobrou. Então, no outro dia, você vai andar 50 por 2, que dá 25 metros. No outro dia, você vai andar 25 por 2, que dá 12,5 metros. No outro dia, você vai andar 6,25 metros. No outro dia, você vai andar 3,125 metros. No outro dia, você vai andar, e assim por diante. Aí eu pergunto a vocês, em algum momento você vai chegar a zero? Nunca vai chegar a zero. Nunca vai chegar a zero. Vai ser muito próximo, mas nunca vai ser zero, não é isso? Você concorda comigo? Vai chegar um momento que vai ser 0,00000 alguma coisa. Muito próximo, mas não é zero. Certo. Isso. E isso é limite. Tá? Então, o limite é essa ideia de quão próximo você pode estar. Você pode estar próximo o quanto você quiser, mas mesmo assim, você não é aquele valor específico. É um limite, é uma ideia. Tá? Então, quando você fala em limite de função, o que é que você está fazendo? Você está definindo essa proximidade. O quanto vai ser dessa proximidade. Então, você vai definir lá por epsilon e por delta. Tá? Então, esse epsilon vai significar a proximidade da tua f de x. E o delta, a proximidade do x. É exemplo disso, né? Tá aqui um gráfico aqui qualquer. Certo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui melhor. Talvez isso aqui tá bom? Tá certo. Tá aqui um gráfico qualquer, certo? Eu vou supor que aqui seja um valor x0, aqui seja o valor x1, ou o valor x, também não importa. Aqui a gente teria f de x0, aqui a gente teria f de x, né? Certo? Aí repara que a distância de x0 para x é diferente da distância de f de x0 para a distância f de x, não é? Todo mundo concorda com isso? Todo mundo consegue ver isso? Sim, sim. Essa distância aqui, você chama essa distância de delta. Essa distância aqui, você chama essa distância de epsilon. Certo? Aí, quando eu falo que isso aqui é delta, isso aqui é epsilon, significa dizer o seguinte: delta é um valor arbitrário que eu posso pegar. E eu posso aproximar o x do x0 ou o quanto eu quiser. Ou o x0 de x, o quanto eu quiser. Então, eu posso pegar um delta infinitesimal, muito pequeno. Então, eu posso vir aqui e aproximar o x do x0, quanto eu quiser. Quando eu faço isso, eu estou... se eu tender x a x0, significa dizer que eu estou pegando a tua f de x0 e estou tendendo a f de x, correto? Todo mundo entende isso? Sim. Sim, né? Tá? Ou caso contrário também é válido, né? Se eu disser que x está tendendo a x0, se eu disser que x está tendendo a x0, repara que eu estou pegando o módulo dessa distância, tá? X está tendendo a x0, significa dizer que a f de x está tendendo a f de x0. Certo? Aí o que é que a gente faz agora? Agora a gente escreve a definição de limite. O limite é definido, então, certo? Veja que x está tendendo a x0 da tua f de x. E esse resultado é a f de x0. Beleza pura? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Ali está dizendo que f de x é igual a f de x0, isso aí que eu não estou entendendo. Porque você está aplicando um limite. Tá, então, quanto mais x está chegando em x0, aí vai ser também f de x, também vai chegar
a f de x era isso que você tá querendo dizer? Pelo Isso, menos foi isso que eu entendi. isso, é isso mesmo. Ah, então tá. Mas isso só acontece o quê? Quando a função ela é contínua. Certo? Quando a função ela não é contínua, seria o valor que essa função deveria obter naquele ponto. Entendeu? Tô entendendo. Pronto. Então, essa é a ideia de limite que a gente vai trabalhar, né? Então, essa é a ideia principal. Só que esse cara aqui, você escreve ele de outra forma, que é uma forma matemática de escrever. Aí entra a história do epsilon e delta. Né? Isso é um pouco doloroso, né, para algumas pessoas. Mas vamos lá. Cadê aqui que o livro colocou aqui? Tá aqui. Que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, que esse delta vai depender do epsilon, tal que a f de x permanece, certo? Deixa eu botar aqui em outra página e escrever isso aqui. Para todo, certo? Todo mundo entende que isso aqui é para todo? Sim. Todo epsilon maior que zero, isso aqui é o epsilon, tá? Esse epsilon vai ser um epsilon qualquer que você pode atribuir. Existe, não sei se existe assim, eu acho que é assim, né? Existe um delta maior que zero, certo? Onde esse delta é uma função de epsilon, então depende de epsilon, o delta, tal que f de x permanece entre f de x permanece entre f de p. Eu explico já quem é esse p, tá? Que é o meu x0 lá. E f de p mais epsilon. Quando x percorre essas coisas, o intervalo P menos delta e P mais delta. Então, você define o intervalo que essa função é definida com domínio, com x no domínio, né? Com x no domínio. Eu vou explicar para vocês o que é que ele quer dizer isso aqui, tá? Cada passo aqui. Vamos lá. Se a gente voltar lá para a ideia lá, a gente escreveu o seguinte, f de x, quando x tende, aí aqui, em lugar de ter x0, eu vou botar p, tá? Aqui eu vou botar f de x, aqui vai ser f de p. Tranquilo, pessoal? Até aí, todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui, só fiz escrever do outro lá, né? No lugar de x0, eu coloquei p. Tudo bem? Sim. Sim. Pronto. Aí você lembra do gráfico lá que a gente escreveu? Que aquele gráfico você teria aqui, que aqui é o delta, aqui é o epsilon. Você observa que se você mudar o epsilon, se você diminuir o epsilon, você também está diminuindo aqui o delta, não é? Então, se você modifica o epsilon, você modifica o delta. Existe uma dependência entre esses dois caras. Tudo bem? Tudo. Tudo bem, né? Então, você tem um delta, um epsilon que é maior que zero. Esse epsilon é dado no sentido de que você pode pegar um epsilon arbitrário de sua escolha, qualquer epsilon. Professor. Mas não. Mas essa dependência só existe quando é contínuo, é? Não. Você vai perceber que não. Você vai perceber que essa dependência também ocorre para funções discontínuas. Tá? Então, você tem um delta maior que zero, onde delta é uma função de epsilon, certo? Aí, quando isso acontece, certo? O que é que significa dizer? Que a tua f de x, que é o teu resultado, lá no gráfico lá, ele vai estar entre esse intervalo aqui, não vai? Ó? Tá? Quando o x está ocorrendo nesse intervalo aqui, ó, se você disser que aqui é P, e você está pegando o P menos delta e P mais delta, significa dizer que você está pegando desse lado e desse lado. É como se você estivesse dizendo assim, ó.
Ah, tem um áudio aí que tá coisando aí. Vamos lá de novo aqui. Eu vou tentar escrever a função, tá? Aqui é teu x, aqui é tua f de x, certo? Aí aqui eu vou colocar uma função qualquer. Não sei se eu consigo escrever aqui, né? Pronto. Aqui é uma função qualquer, certo? Aí aqui eu vou colocar um ponto P, bem aqui, ó. Vou colocar um ponto P, tá? Aqui é o teu ponto P. Obviamente, se você olhar bem aqui, vai estar f de P. Então, ali vai estar f de P, certo? Se você pegar, então, um delta muito próximo de P aqui, se você pegar, então, o ponto P menos delta, esse ponto P menos delta é isso aqui, ó. Certo? P menos delta. Então, é esse intervalo aqui. Quem é esse P mais delta? É esse intervalo aqui. Tá? Então, daqui você teria P menos delta, P mais delta. Repare que esse intervalo aqui, ele pode ser tão próximo como eu queira. Por exemplo, se você tiver que P é igual a zero, certo? Se P for igual a zero, eu posso pegar aqui delta igual, por exemplo, a 0,00001. Isso aqui vai ser, então, o ponto maior vai ser 0,00001. O ponto menor vai ser menos 0,99999, não é? É isso mesmo, não é? Todo mundo entende isso, pessoal? Acho que é isso mesmo, é? É muito próximo do zero. Mas espera aí, onde é que tá a delta aí nesse gráfico aí? Queria saber. O delta mesmo, o delta puro. Não sei P mais delta, P menos delta. Tá. Aí nesse gráfico que você fez. O delta é um valor arbitrário que você pode pegar, certo? Esse valor arbitrário pode ser qualquer valor. Por exemplo, se for 0,1, se o delta for 0,1 e P for igual a 1, por exemplo, tá? Quem é P menos delta? Aí vai dar 0,9, não é isso? É. Quem é P mais delta? 1,1. 1,1. Aí, quando tu for desenhar teu gráfico, então, eu vou apagar isso aqui, só para você poder ter essa visão, certo? Então, quando tu for desenhar teu gráfico, tu vai estar desenhando numa região aqui. Aqui vai estar o P. Quanto é P? É 1. Mas aqui tem 0,9 e aqui tem 1,1. Certo? Então, tu vai estar pegando essa região aqui e essa região aqui. Entendeu? Então, tua f de x vai estar, por exemplo, desse limitante aqui até esse limitante aqui, ó. Então, ela pode estar nessa região aqui, ó. Só que essa região você ainda pode encurtar mais ainda, porque esse delta é arbitrário. Então, eu poderia pegar aí 0,0001. Então, encurta mais ainda. Você pode encurtar tanto que vai chegar tão próximo de 1, que é como se você estivesse dizendo que é 1. Entendeu? Uhum. Entendi. Pronto. Então, essa é a ideia do limite aqui. Essa é a ideia que ele está discutindo aqui, todinho aqui. Tá? De quem é esse epsilon, de quem é esse delta. Essa é a discussão que ele faz. Certo? Esse epsilon é essa variação lá da função. E esse delta é a variação no domínio. Certo? E uma forma de você escrever tudo isso aqui é essa daqui. Isso daqui significa isso. Tá? Existe outra forma de você escrever, obviamente, né? Deixa eu ver aqui. Depois vocês vão perceber que a forma de você definir limite vai depender de como você está, qual tipo de função você está trabalhando, certo? Quando a função ela é contínua, você tem uma coisa, quando a função é descontínua, você tem uma coisa, quando o limite vai para o infinito, você tem uma coisa, cada tipo de definição, ela muda, mas isso é com o tempo que a gente vai ver, tá? Por enquanto, relaxa. Uma outra forma de você dizer, então, que quando você tem que f é contínua em P, isso aqui significa dizer, tá? Que o limite de x tendendo a P da tua f de x é igual a f de P, certo? Ou uma outra forma de você escrever
Uma outra forma de você escrever que para todo epsilon maior que zero, dado, né? Também tem essa palavra, sempre tem essa palavra, dado. Existe um delta maior que zero, com delta dependente de epsilon, certo? Tal que, aí você vai aqui e coloca simplesmente que P menos delta é menor do que X, e isso daqui que é menor igual não, menor do que P mais delta, então X está entre esses dois aqui, e isso daqui implica no quê? Que a f de P menos epsilon é menor do que a f de X, que é menor do que a f de P mais delta, mais epsilon no caso, né, mais epsilon. Então, são formas de você escrever, certo? Isso daqui é a mesma coisa de você dizer isso, que é a mesma coisa de você dizer isso. Vamos lá, um exemplo. A função f de x igual a 3x ao quadrado mais 5, por exemplo, se você for traçar o gráfico, você vai conseguir ver que essa função ela é contínua, não é? Todo mundo consegue ver isso? Não consegue? Uhum. Quanto é o limite de x tendendo a 4, por exemplo, da função f de x? Alguém saberia dizer? Primeira coisa, quanto é a f de 4? Alguém sabe dizer quanto é a f de 4? 58 mais 5 dá 53, né? 4 ao quadrado é 16, 53 mesmo. 53, né? É, 53. Aí vocês entendem que essa função é contínua? Se ela é contínua, vocês entendem que esse limite aqui não é simplesmente a f de 4, não? Certo? Então, no lugar de você calcular o limite, você não está calculando o limite, você está só substituindo pela f de 4. Então, esse resultado aqui é 53. Beleza pura? Beleza. Então, toda vida que você tiver uma função que ela é contínua, você só faz essa brincadeira, tá? Agora, né, existe possibilidade da função não ser contínua, e essa brincadeira que você está calculando aqui, você está mostrando qual o valor que a função deveria ter. Beleza? Uma outra forma de você escrever, cadê isso aqui, né? Obviamente vai ser x menos p. A outra forma de você escrever isso aqui, tá? É menor ou igual a, acho que é menor ou igual ou é menor? Só menor. Menor. Não tem igual aqui, né? Menor do que epsilon, e a outra aqui você teria f de x menos a f de p menor do que epsilon. Aqui menor do que delta, aqui menor do que epsilon. É só uma outra forma de você escrever o que está aqui em cima, tá? Tem livro que adota essa fórmula aqui, tem livro que adota essa. Então tá mostrado os dois aí para vocês. Dando continuidade, pessoal, então qual a definição de limite, né? Daqui a pouco a gente calcula os limites aqui legal. Né? Qual a definição em termos gerais? Quando a gente vai pegar a definição de limite, certo? Novamente, você vai dizer o seguinte, que para todo dado, todo epsilon dado, certo? Para todo epsilon dado, todo epsilon maior que zero dado, vai existir um delta maior que zero, com esse delta dependente de epsilon, obviamente, certo? Tal que, primeiro, x tem que ter para todo x pertencente ao domínio de f, a gente tem o seguinte, que o módulo de x menos p é menor do que delta, e isso daqui implica que o módulo de a f de x menos um L, isso aqui é menor do que epsilon. Quem é esse L? Né? Esse L é igual a f de p se a função for contínua. Se a função não for contínua,
esse L é igual a f de P ou uma f de x0 aqui, vamos botar aqui, certo? Onde esse resultado aqui é como se você estivesse pegando, como se fosse o valor da f se a f existisse naquele ponto. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Não, essa última parte aí não. Aqui é f de P. Certo? A L é igual a f de P se a função for contínua. Se a função não for contínua, aqui também vai ser como se fosse uma f de P, né? Uma f de P, só que esse P aqui, eu vou botar um P asterisco, no sentido de que a f de P não existe, mas você está calculando a f de P como se ela existisse, entendeu? Não, porque no caso, o que eu estava pensando aqui, porque a função descontínua, ela tem aquele ponto que é aberto, né? Isso, No caso, seria até ali, até onde está aberto, então... isso. Vamos lá, voltar lá para aqueles gráficos lá, né? Daqueles pontos abertos lá. Se você olhar aqui o limite aqui, ó, pegando pela esquerda, certo? Pela esquerda, você tem que aqui antes é f de x0, correto? Isso aqui. Agora, se você olhar pela direita, você vai ter aqui uma f, por exemplo, aqui, vamos botar f de p aqui, beleza? Se você olhar para a direita, então, o resultado aqui é diferente, ó. O resultado é esse. Se o limite vier nessa direção, né, o resultado é esse cara aqui, tá? Então, o L faz o papel da f de x0, quando você está atendendo pela esquerda, e a f de p, quando você está atendendo pela direita. Então, o L é o valor que a função deveria assumir. Não necessariamente que ela exista, mas é o valor que a função deveria assumir. O limite pode existir, mas a função pode não ser contínua. Tranquilo? Porque no caso, esse valor não teria nessa função, né? Porque está aberto, né? É um Isso. valor que se tivesse, né, seria ele. Isso, se tivesse, seria ele. Exatamente. Tá? Aí, dando continuidade aqui, certo? E agora a gente vai fazer alguns exemplos, né? Para calcular limites, né, e aplicar a teoria que a gente viu até aqui. Alguns limites são de demonstração, a gente não vai fazer essa parte de demonstração, tá? A gente vai tentar brincar de outra forma, né? Aí ele coloca aqui, ó. Você tem aqui f de x, por exemplo, igual a x à quarta, né? E ele coloca um ponto P igual a menos 1. Tá? E ele pede para provar que a função é contínua em P igual a menos 1. Como é que eu faço isso? Provar que f de x é contínuo. E aí, galera, como é que eu faço isso? Eu tenho que ver como é que ficaria esse gráfico aí, né? Essa função, se seria realmente contínuo, P menos 1. Como é que seria P menos 1 nela? Pronto, e como é que eu demonstro isso matematicamente? Por limites. Quando você diz que a f é contínuo, Tem que ver F de P, né, não? tem que ver a f de P, é outra história. Quando você diz que a f é contínua, isso aqui é a mesma coisa de você dizer o seguinte, que para todo epsilon maior que 0 dado, né, existe um delta maior que 0, certo? Com delta dependente de epsilon, então você tem que encontrar essa dependência de delta com epsilon, tal que, para todo x pertencente ao domínio de f, né, você tem que x menos p. Isso daqui é menor do que delta, e isso aqui vai implicar que a f de x menos a f de p, isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Tá? Então, você começa escrevendo isso, aí depois de você escrever isso, você vai... Pô, então, quem é esses caras? Quem é a f de x? Está aqui. Mas quem é a f de p? Quanto é f de p? Você vem aqui e coloca f de p é menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4 é 1, não é? Tranquilo até aí? Depois de fazer isso, aí vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho.
E agora, o que é que a gente tem que fazer? Agora você vai pegar e vai substituir, ó. X menos P é X menos o P, que é menos 1. Isso aqui tem que ser menor do que delta. Isso implica que f de x é x à quarta, menor menos o f de p, que é 1. Isso daqui vai ser menor do que epsilon. Aí você vai transformar esse cara. Então, isso aqui vai ficar x mais 1, menor do que delta. Isso aqui implica que você teria x à quarta, menos 1, menor do que epsilon. Aí aqui apareceu x mais 1. Aqui também tem que ficar nesse termo de x mais 1. Então, você tem que escrever x mais 1 menor do que delta. Isso aqui implica que você vai ter x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Isso daqui menor do que epsilon. Aí você repete x mais 1 menor do que delta. Isso aqui implica que você vai ter módulo x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1. Aqui você vai ter x mais 1 vezes x menos 1. Fechou, menor do que epsilon. Esse daqui aparece o delta, ó. Mas tem esses dois caras aqui que eu não sei quem é, né? Mas aí eu posso fazer a seguinte brincadeira. Eu vou olhar aqui de novo para o epsilon, por coisa lá. Você tem que x mais 1 é menor do que delta. Eu peguei um exemplo, acho que é um exemplo até um pouco difícil para explicar a primeira vez, né? Porque vai complicar a cabeça de vocês aqui. Eu vacilei aqui. Deixa eu pegar um exemplo mais fácil para poder, depois a gente volta para isso daí e resolve. Por exemplo, f de x igual a 4x menos 3 e p igual em p igual a 2. Né? Para provar que essa função aqui é contínua. Tá? Isso aqui é mais tranquilo, né? Quanto é f de p, hein, pessoal? Alguém sabe dizer aqui? É 5. Dá 5. 5, correto. Né? Aí você vai escrever a mesma coisa que tem aqui. Eu não vou escrever, tá? Só para você poder ter... Você teria que escrever essa mesma cor que tem aqui. E depois dar continuidade. Aí quando você escreve, você vai botar aqui x menos p menor do que delta. Isso aqui implica que f de x menos a f de p menor do que epsilon, tá? Aí você vai pegar aqui x menos p. Quanto é p? É 2. Então ficou x menos 2 menor do que delta. Isso aqui vai implicar que você vai ter f de x é 4, x menos 3, menos a f de p, que é 5, menor do que epsilon, certo? Então aqui você tem x menos 2 menor do que delta. Isso aqui implica que você vai ter aqui 2 vezes, 4 vezes, né? 4 vezes módulo, né? 4 vezes módulo, 4 vezes x menos 8, menor do que epsilon. Esse cara aqui, você consegue escrever isso como sendo 4, x menos 2, módulo de x menos 2. Todo mundo entende isso que foi feito? Sim. Sim, sim. Pronto. Então, vocês entendem que esse cara aqui, ele vai ser menor do que 4 delta, não vai? Esse cara aqui. Já que x menos 2 é menor do que delta, então, se você botar aqui 4 delta, você pode afirmar o seguinte, ó, que 4 vezes x menos 2, isso daqui é menor do que 4 vezes delta. Aí daqui você tira, então, que 4 delta, né, repara lá que esse cara aqui é menor do que epsilon, e é menor do que 4 delta, então você só precisa tomar 4 delta como sendo igual a epsilon. Logo, você tem que delta é igual a epsilon sobre 4. Então, você encontrou a relação de delta e epsilon. Quando você encontra, você pode afirmar que a função é contínua. Tá? Beleza pura, pessoal? Tá claro? Beleza. Beleza, beleza.
Tá? Aqui é a mesma ideia, né? Na questão anterior. É a mesma ideia. A diferença vai ser esse cara aqui, você vai ter que supor um epsilon. Você vai pegar um epsilon igual a 1 e fazer toda essa brincadeira. Tá? Enfim, deixar isso para lá. Então, depois que você define limites, né? Aí vem uma coisa que é bem interessante, que ele começa a definir quais são as propriedades de um limite, né? Então, repara tudo isso que a gente está falando para poder chegar a um resultado e aplicar as operações que ocorrem sobre limites, tá? Então, a gente vai chegar aqui numa coisinha chamada operações, e essas operações vão servir para a gente resolver o problema, né? Os problemas relacionados a limites, tá? Essa parte por epsilon e delta é a parte mais chata, é a mais complicada, e é a parte que a gente precisa de definição, certo? Aqui a gente vai colocar as coisas e eu quero que vocês acreditem nisso, mas dá para mostrar por epsilon e delta também. Então, a primeira parte, você tem que o limite da soma, né? O limite da soma é igual à soma dos limites, né? Ou seja, que isso aqui você vai ter limite de x que tende a p da f de x mais limite de x que tende a p da g de x. Se isso aqui for L1, isso aqui for L2, então você teria aqui L1 mais L2. Tranquilo, galera? Tá de boas aí? Sim, sim. Então, quando você tiver uma constante, limite de x tendendo a p de uma constante vezes a função f de x, isso aqui é igual a constante, o limite de x tendendo a p da função f de x. Ou seja, você vai ter aqui k vezes L1, tá? Se você continuar nessa brincadeira, né? Se você tiver, então, o limite do produto, é o produto dos limites de x tendendo a p da f de x vezes a g de x, isso aqui é igual a L1 vezes a L2, tá? Então, o limite do produto é o produto dos limites. O limite da divisão é a divisão dos limites, e assim por diante, tá? Então, o limite de x tendendo a p de f de x sobre g de x, isso aqui simplesmente é L1 por L2, tá? Obviamente, aqui a gente tem uma condição que é L2 diferente de zero. E tem outras propriedades aí que a gente não vai passar por enquanto, tá? Depois é que vocês vão ver. Mas, indo nesse padrão, quanto é o limite de x que tende a 3 de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3? Alguém sabe dizer? Eu não quero fazer por epsilon e delta, eu quero fazer usando as propriedades já. Então, eu vou direto para as propriedades. Repara que se eu substituir aqui 3, aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9 é 0, correto? Esse resultado aqui, ó, se você pegar aqui, substituir por 3, esse resultado aqui vai dar algo do tipo 0 sobre 0, correto? Todo mundo consegue ver isso e perceber isso? Sim, Então, professor. pronto. Então, quando isso acontece, certo? Você tem que fazer uma manipulação algébrica para poder tornar essa expressão de uma forma que você consiga resolver, tá? E a manipulação algébrica aqui, que vocês têm que lembrar sempre, são, acho que não sei se é fatoração, como é o nome disso aqui? Que você tem a mais b ao quadrado igual a ao quadrado mais 2ab. Todos notáveis. Produtos notáveis, né? Exatamente. E se você tiver a menos b ao quadrado, você tem a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. A ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é igual a menos b vezes a mais b. Se você tiver a ao cubo menos b ao cubo, isso aqui vai ser igual a menos b
A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, e assim por diante, né? Então, você vai usar os produtos notáveis aqui para poder você fazer alguma coisa desaparecer. Para você poder usar os produtos notáveis, né? Toda vez que você tem esse 0 sobre 0 aqui, você vai olhar o seguinte, ó. Você tem x ao quadrado menos 9, você tem x menos 3. Você observe que x ao quadrado menos 9 é o quadrado desse cara e o quadrado desse cara. Né? O quadrado de x e o quadrado de 3. Então, como é que eu faço para aparecer o quadrado, x ao quadrado menos 9? E aí? O que é que eu faço aqui? X menos 3 vezes x mais 3. Isso, exatamente. Uma opção é você transformar o cara de cima, né, em algo do tipo x mais 3 vezes x menos 3, dividido por x menos 3. Ó, esse cara é igual a esse, então cancela. Quando você cancelou, ficou só x mais 3. Qual o limite de x mais 3? Quando x tende a 3? E aí, qual é esse resultado? 6. 6, professor, falaram no chat. 6, né? Belezinha? Fácil, né? Então, repare, cálculo é muito fácil. Tá? E eu vou mudar aqui um pouco aqui, ó. Quanto é raiz de x menos 2 dividido por... Raiz de x menos 2 dividido por... x menos 2. Ah, eu posso botar assim, pronto. Quanto é isso? E aí, galera? Ah, com x tendendo a 2. Repara que de cima não dá 0, mas embaixo dá um 0, não é? Então, você tem um número A dividido por 0. A gente não pode dividir por 0. Certo? A gente não pode dividir por 0. Então, tem que acontecer alguma coisa aí. O que é que a gente faz aqui para resolver isso aqui? E aí, pessoal? Será que dá? Esqueci. Eu esqueci o jeitinho de fazer. Dá. Não dá não, cara. Foi mal. Dá agora. Agora dá certo. Porque... Professor, Hum. tô pedindo para você voltar no slide anterior aqui no chat. É esse aí, é Gabriel Brito? É, acho que deu certo. Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte, ó. X menos 4. X menos 4. Se eu botar isso aqui como sendo raiz de x, eu posso dizer que isso aqui é raiz de x ao quadrado, menos 2 ao quadrado, não posso? Não posso fazer assim? Todo mundo entende isso? Que esse cara aqui é raiz de x ao quadrado e esse cara aqui é 2 ao quadrado? Sim, sim. Então, todo mundo entende que isso aqui é a mesma coisa de ser raiz de x menos 2 vezes raiz de x mais 2? Sim. Então, vou substituir aqui, ó. Esse aqui vai ser o limite de x que tende a 2, né? Da substituição, quem é a substituição? Ficou aqui, raiz de x mais 2, dividido por raiz de x menos 2, raiz de x mais 2, fechou? Esse cara aqui eu posso cancelar com esse cara aqui, né? Repara, esse cara, posso cancelar com esse cara, e ficou só raiz de x menos 2. Então, aquele limite lá vai ser o limite de x que tende a 2, né? De 1 sobre raiz de x menos 2. Se eu substituir aqui x por 2, você vai ter, então, 1 sobre a raiz de 2 menos 2. Aí você pergunta, isso aqui é zero embaixo? Ficou zero embaixo? Não.
Menor que Se não zero. ficou zero embaixo. Hã? Deu menor que zero, mas não deu zero, não. Deu menor que zero, mas não deu zero. Então, o limite acabou de ser calculado. Beleza pura? O que foi que eu usei? Produto notável. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Ah, de boas. Tá de boas, né? Professor, eu diria que uma parte desses problemas são resolvíveis por fatoração e produto notável? A maior parte desses problemas, assim, é mais resolvido por fatoração e produtos notáveis. A maior parte, cara. Pode Tá? crer. Por exemplo, esse daqui é um pouco mais demorado. Tá, esse aqui é mais tranquilo. Esse aqui é bem mais tranquilo. Mas eu vou botar aqui só para a gente poder fazer, entender, e depois a gente vai para um mais potente, para poder mostrar para você como resolve por fatoração. Aqui mais 1 dividido por x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 1. A primeira coisa, toda vez que eu pego um limite, tu olha o seguinte, embaixo dá zero, certo? Se ficar embaixo, se embaixo ficar diferente de zero, tu não precisa se preocupar, tu substitui direto. Se embaixo der zero, eu tenho que fazer alguma mudança. Tranquilo? Então, olhando para cá, aqui vai dar zero? Não vai dar zero, é essa soma. É só soma, então vai ficar 1 mais 3 mais 1. Dá 5, não é? Isso. Tá? Então, você não precisa fazer fatoração nesse caso, é só substituir direto. Mas em cima ficou quanto? Fica 1 menos 2 mais 1. Zero. 0. Então, o resultado é 0. Certo? A grande preocupação é com baixo, né? É denominador, é? Acho que é denominador, né? Essa parte aqui. Beleza? Então, se esse cara aqui ficar 0, você tem que fazer alguma manipulação. Se ele não for 0, aí é outra história. Tá? Aí não precisa se preocupar. Aí, se você tiver... Oi, pois não? Alguém falou ou não? Ninguém falou não, professor. Não, então tá bom. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, vocês não deixem de perguntar, não. Tá? Podem perguntar. Se a gente tiver isso aqui, x ao cubo mais 1, x ao quadrado mais 4x mais 3. Se você substituir x por menos 1 aqui em cima, obviamente dá 0, não é? Todo mundo concorda comigo? Todo mundo consegue ver isso? Dá zero. E embaixo dá 0? Não dá zero. Tem certeza? X ao quadrado. Peraí. Dá zero. Dá zero não, porque menos 1 ao quadrado vai ficar positivo. Vai ficar positivo, mas quanto é 4 vezes menos 1? No caso menos 1. Certo, tá certo. Aqui dá menos 4, aqui dá 1, dá 1. 1 mais 3, 4. 4 menos 4, resultado 0. Então, você tem algo do tipo 0 sobre 0. Aí você vai ter que fatorar, certo? Como é que você faz para fatorar aqui? Você tem algumas possibilidades. Uma, você divide todo mundo por x mais 1, porque aqui está negativo, né? Como aqui está negativo, você passa para o outro lado como se fosse positivo. Então, ou você divide x mais 3 mais 1 dividido por x mais 1, certo? E também você pega x ao quadrado mais 4x mais 3 e divide por x mais 1. E o resultado aqui você coloca aqui. Ou você divide o polinômio de cima pelo polinômio de baixo, ou o polinômio de baixo pelo polinômio de cima direto. Tranquilo? Tem essas possibilidades. Tá claro para vocês? Professor, por que divide com esse x mais 1? Não entendi. Pronto, vamos lá. Qual o limite está atendendo a quem aqui? Né? Menos 1. Pronto. Então, menos 1, você entende que é uma raiz dessa função, é uma raiz dessa função, correto? Sim. Então, você vai pegar aqui, ó, x ao cubo mais 1, e vai dividir, ó, né, menos 1, esse menos aqui, troca de sinal. Então, você vai dividir por mais 1. Por quê? Porque a raiz é menos 1. Entendeu? Entendi.
Ó, aí isso aqui, essa divisão aqui, obviamente, você coloca aqui, vai ficar x ao quadrado, aqui vai dar x ao cubo, negativo, menos x ao quadrado, então isso aqui vai ficar menos x ao quadrado, mais 1, aí aqui você, como tem menos x ao quadrado, aqui esse menos vem para cá, ficou menos x, aí x vezes x dá x ao quadrado, então vai ficar positivo, x ao quadrado, esse negativo aqui, vem negativo, aqui vai para negativo, né? Menos com menos dá mais, menos com menos dá menos, aí como tá menos, vem pra cá, vem mais, é isso mesmo? Aí vai ficar mais x, certo? Aí esse resultado aqui vai ficar x mais 1 dividido por x mais 1, isso aqui deu 1, tá vendo? Ó? Certo? Então, esse limite aqui vai ser o limite de x que tende a menos 1, de quem? De x ao quadrado menos x mais 1, dividido por esse polinômio aqui, também dividido por x mais 1. Aí a gente vai fazer essa mesma brincadeira. Eu vou apagar aqui para fazer de novo. Aí, vamos botar em outra cor aqui, porque senão fica tudo x ao quadrado mais 4x mais 3, dividido por x mais 1. Para chegar ao quadrado aqui, falta x. X vezes x é x ao quadrado, vem negativo. Esse daqui também é negativo, então ficou menos x. Né? Aqui vai dar 3x mais 3. 3x mais 3. Aqui a gente repete esse 3, então ficou x mais 3. 3 vezes x dá menos 3x. 3 vezes 1 dá 3, aí vem para cá menos 3, o resultado é 0. Então, isso aqui vai ficar x mais 3, tá? Aí agora você só faz substituir. Quando você substituir aqui, ó, esse cara é 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado, isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1, dividido por menos 1 mais 3. Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Que foi da divisão de polinômios. Vocês entendem que a gente dividiu, certo? Todo mundo consegue entender isso, não é? Então, esse resultado aqui, pronto. Então, esse resultado aqui é 1, menos 1 com menos com menos dá mais 1, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 3 meios. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza. Pronto. Aí, por hoje eu acredito que eu vou parar por aqui, tá? Vocês viram, então, essa parte de definição de limite, propriedade de limites, certo? Essa brincadeira, tem muitos exercícios lá para ser feito, né? Deixa eu mostrar só mais um aqui para vocês, aqui, que é interessante, que é o fato de você trabalhar tirar de números e começar a trabalhar com variáveis, né? De uma forma um pouco mais abstrata, que é o limite de x que tende a p de x ao cubo menos p ao cubo dividido por x menos p. E aí, galerinha? Alguém tem alguma ideia de como fazer isso aqui? Vamos lá de novo nos produtos notáveis. Fatora aquele x, o numerador, que vai cancelar com o denominador, vai ficar só a parte de cima. Vai ficar x menos p, aqui vai ficar x ao quadrado mais xp mais p ao quadrado. Isso daqui dividido por x menos p. Isso. Você cancela o x menos p, certo? E vai ficar, no fim das contas, p ao quadrado mais p ao quadrado mais p ao quadrado, que dá 3p ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Show. Pronto. E aí fica como atividade de casa para vocês, né? Espero que vocês tentem fazer algo desse tipo aqui, ó. X elevado a n, p elevado a n, sobre x menos p. E o outro é x que tende a p, certo? Da raiz enésima de x menos a raiz enésima de p dividido por x menos p. Tá? É a mesma ideia, a diferença é que você tem aqui um n.
certo? Meu conselho para vocês, tentem fazer por indução. Se vocês não sabem o que é isso ainda, depois eu faço isso para vocês. Bom, eu vou ficar por aqui por hoje, tá? A aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada para vocês depois. E, professor, disponibiliza esse quadro aí que você fez?